nós vamos hoje dar uma visão geral desse livro, para nós podermos, semana que vem, se Deus permitir, começarmos a ler, meditar no texto, propriamente dito. Então eu quero iniciar, irmãos, lendo alguns versículos de Gênesis, que são assim importantes para a nossa visão geral desse livro tão importante das Escrituras, primeiro livro da Bíblia, por onde nós vamos começar. Então, convido vocês a lerem comigo. Primeiro, Gênesis capítulo 1, vamos ler alguns versículos aí do capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 1 também. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. Agora, irmãos, aqui no capítulo 1 mesmo, no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 2 agora, irmãos, versículo 1, diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ainda no capítulo 2, no versículo 16, agora, meus irmãos, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3 agora, irmãos, versículo 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Lá no versículo 15, meus irmãos, diz a palavra do Senhor: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Agora nós vamos dar um pulo lá para o capítulo 6, versículo 5, que diz: 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, meus irmãos, lá no capítulo 9, no versículo 12, diz assim a palavra, capítulo 9, versículo 12, diz assim, 9:12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Agora lá, irmãos, no capítulo 12, no versículo 1, capítulo 12, no versículo 1, diz a Sagrada Escritura: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o último versículo, irmãos, que eu quero ler com vocês, lá no finalzinho já de Gênesis, tá bom? Lá no capítulo 50. Versículo 22 ao 26. 22 ao 26. O último trecho que nós vamos ler. Diz assim: José, pois, habitou no Egito, capítulo 50, verso 22, tá? José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente que vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus fale no nosso coração. Senhor, qualquer pecado em nossa alma nesse momento, nos perdoe, Senhor, por Jesus. E o nosso desejo mais importante, mais precioso é receber nessa noite a sua palavra, a sua porção, Senhor, para este culto. Fale conosco, que o Espírito Santo nos conduza e nos ensine a verdade deste livro tão precioso que é o livro de Gênesis. E nessa série, meu Deus, que nós queremos fazer
que o Senhor nos ensine, livro por livro, capítulo por capítulo, das Sagradas Escrituras, e nos dê graça também para orarmos, e sejamos grandemente edificados, e essa bênção não seja só nossa, mas através de nós chegue a muitos, começar da nossa própria família, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu não vou começar assim, a ler os capítulos, né? Eu pretendo fazer, nosso plano é a cada quarta-feira nós lermos 4 capítulos das Escrituras e irmos fazendo algumas explicações, né? Dando uma visão de cada trecho das Sagradas Escrituras. Hoje eu não vou ainda fazer isso, semana que vem nós vamos começar. Hoje como nós estamos começando um livro, nós vamos fazer uma introdução deste livro. E assim que eu quero fazer a cada livro das Escrituras. Semana passada eu fiz uma introdução da Bíblia inteira. Então nós falamos aqui basicamente semana passada que a Bíblia, ela é o livro de Deus, é a revelação especial de Deus, que, como Paulo diz lá, nos torna sábios para a salvação. É o livro que Deus se revela, e ele se revela no seu Filho Jesus. E a Bíblia, nós podemos dizer assim, é um livro sobre Deus se revelando em Cristo. A pessoa mais importante aqui, todo o livro, é a pessoa de Jesus. Jesus, ele é prometido no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele se revela, ele cumpre as promessas do Antigo. E é pela fé nele, pela fé nesse Cristo revelado nas Escrituras, que nós somos salvos. E como Paulo também diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, nós também nas Escrituras nós temos a vida, a vontade de Deus, né? A lei de Deus, a palavra de Deus, para aqueles que já foram salvos, vai revelar o que Deus quer para nós, a maneira como Deus quer que nós vivamos aqui nessa vida, na nossa peregrinação. Mas, meus irmãos, isso tudo que nós falamos semana passada não seria possível compreender sem o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, assim, se você tirar o livro de Gênesis da Bíblia, você não entende o resto da Bíblia. Tá? Então, o livro de Gênesis ele é um livro importantíssimo, porque ele não é só o primeiro livro, ele é o livro que vai dar sentido a todos os outros livros das Escrituras. Né? E vocês vão entender um porquê hoje. O livro de Gênesis quer dizer fonte, quer dizer início, né? É uma transliteração do grego. O Antigo Testamento, houve uma tradução do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas houve uma tradução para o grego, chamado Septuaginta. E essa tradução, meu irmão, dessa tradução, então teve uma transliteração para a nossa língua do nome do livro, né? Gênesis, que quer dizer início mesmo, fonte. Então esse é o livro do início, esse é o livro do início das Escrituras, do início, na verdade, de todas as coisas. É o livro que fala do início. E no hebraico, esse livro ele se chama Bereshit, que é uma palavra do hebraico que quer dizer que é a primeira palavra que aparece no livro, tá? No princípio, né? Então nós temos, tudo tem a ver com o princípio, com o início. Então é o livro do início, é o livro da origem, é o livro que explica da onde nós viemos, da onde veio o universo e qual o propósito de Deus em tudo isso. Então você já percebe como esse livro é importante, porque ele fala como tudo começou, né? Esse livro ele vai responder algumas verdades já para nós, e é dessas verdades que eu quero tratar com vocês hoje, e é por isso que eu fiz questão de ler esses versículos que nós lemos, porque ele vai tratar exatamente da questão de onde nós viemos, né? De onde veio todas as coisas. Será que tudo veio do acaso ou veio do Criador? A Bíblia vai responder isso. Vai responder o propósito de Deus para a criação. Vai responder também uma outra indagação que nós temos, que nós sentimos que tem alguma coisa errada no mundo. Né? Vocês, por exemplo, todos os dias nós recebemos notícias de coisas ruins acontecendo, e nós percebemos que há maldade no mundo, então tem alguma coisa errada no mundo. A Bíblia vai explicar por que o mundo é assim. O mundo assim, ao mesmo tempo que ele é bonito, né? Tem o nascer do sol, tem as coisas lindas acontecem, mas tem também as tragédias, tem os furacões. Ao mesmo tempo que nasce um bebezinho e é tanta alegria, tem os velórios, né? Tem a morte.
Ao mesmo tempo que tem assim, ações tão bonitas de algumas pessoas, autossacrifício, de ajuda ao próximo, mas tem também a maldade, a perversidade, o genocídio. Esse momento que está se discutindo muito a questão do genocídio, que é atacar, né, uma raça, um povo e assim por diante. Então, essas coisas, meus irmãos, elas mostram que tem alguma coisa errada no mundo. Tem alguma coisa muito errada no mundo. Então, Gênesis também responde. Agora, Gênesis também responde uma outra indagação nossa. Ok, existe algo errado no mundo, nós vamos morrer. E o que vai acontecer? Existe uma solução ou não tem solução nenhuma? Será que nós vivemos numa completa desesperança, onde comemos e bebemos porque amanhã nós vamos morrer e vai acabar tudo e não tem esperança nenhuma? Será que é isso? A Bíblia vai dizer, Gênesis também vai responder isso para nós, né? E vai mostrar, finalmente, meus irmãos, para onde nós estamos indo. Então, aquela questão de onde nós viemos, o que aconteceu no mundo, tem uma solução para esse mundo e para onde nós estamos indo. O que vai acontecer no futuro? O que vem depois da morte, né? Então, Gênesis é o germe, vamos dizer assim, é o início da explicação da Bíblia que vai dar sentido, que vai começar a responder essas coisas. Mas Gênesis não fecha, Gênesis ele não dá todas as explicações. Ele dá o início, porque exatamente é o início da Bíblia, mas essas explicações elas vão sendo dadas na medida que a Bíblia vai sendo dada ao povo, né? Nós vamos perceber isso. Gênesis ele faz parte, foi escrito junto com o chamado Pentateuco, que são os 5 livros primeiros da Bíblia, então de Gênesis a Deuteronômio. Nós acreditamos, e não há por que duvidar disso, que foi escrito por Moisés, né? Esse homem tão importante no Antigo Testamento. Moisés, assim, ele é um personagem fundamental, foi um homem muito usado por Deus, e ele, então, nós acreditamos que escreveu esses 5 livros. Então, meus irmãos, vamos falar aqui de alguns detalhes desses pontos que eu disse para vocês agora, né? De onde veio o mundo? Gênesis é o livro dos inícios, ou do princípio, ou da fonte, do início de todas as coisas. Então, de onde veio o mundo? A Bíblia diz aqui, ela não tenta provar isso. O livro de Gênesis, sendo escrito por Deus, sendo uma revelação de Deus, não é um livro que tenta dar provas, por exemplo, científicas. Ele não tenta provar a existência de Deus, ele simplesmente revela, afirma a existência de Deus e de que Deus é o Criador. Então, a resposta é, de onde nós viemos? Do acaso? O Gênesis diz, não. Gênesis diz, no princípio, criou Deus. Isso significa que Deus já existia, Deus é o Criador, Deus não depende da criação, mas Ele que criou, veja, os céus, né, e a terra. Ele criou todas as coisas, não há nada que tenha a sua existência sem Deus. Então Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, Gênesis vai dizer, e não simplesmente criou todas as coisas, mas Ele criou todas as coisas, uma palavra que vai aparecer muito aqui no capítulo 1 logo. Ele criou todas as coisas, como diz aqui no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Eu estou lendo o capítulo 1, né, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Então Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele criou tudo bom. Deus é santo, é bom, é justo, e tudo que Ele faz é bom. Mas Deus não somente criou todas as coisas, meus irmãos, mas Ele criou aquele ser que é a coroa da criação, o homem, que nos criou a humanidade. E somente sobre a humanidade é dito nas Escrituras o que está no versículo 26, ou seja, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre toda a criação. Então o homem foi criado, o único ser que ele é criado para representar Deus, a imagem e semelhança de Deus, e ele foi criado para dominar, para reinar sobre toda essa criação de Deus, é claro, reinando como, vamos dizer assim, um mordomo de Deus, né? Na verdade, não tanto um rei em si mesmo que domina só por si mesmo, mas um mordomo, aquele que está aqui com a responsabilidade de dominar, de cuidar de toda a criação.
Então Deus criou o homem e o homem também foi criado bom. O homem também foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que Gênesis diz. E Gênesis nos fala, porém, meus irmãos, que ali, logo no capítulo 2, Deus deixou uma prova para o homem, um teste para o homem. Deus diz no capítulo 2, no versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus criou o homem bom, mas Deus deixou ali um teste, aquilo que nós vamos chamar muitas vezes de um pacto de obras, ou seja, o homem ele teria que cumprir esse pacto, obedecer a Deus, e ele seria confirmado na vida eterna, né? Mas se ele quebrasse, o próprio Deus diz aqui, certamente morrerás. Né? Então, vocês imaginem, irmãos, e o Éden, um jardim de delícias, frutífero, cheio de árvores deliciosas, e agora as frutas são gostosas, né? Tem tanta coisa boa. Imagine antes do pecado, né? Então, como tudo era maravilhoso, e Deus disse, pode comer de tudo, só não como dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos aqui, irmãos, nós viemos de Deus, nós viemos para a glória de Deus, vivemos para a glória de Deus, manifestarmos a sua imagem, a sua semelhança, cuidarmos da sua criação, veja, não destruirmos a sua criação, mas cuidarmos dela. E vocês sabem também, eu não li, né? Mas Deus também nos fez seres sociais, Ele criou uma mulher, porque não era bom que o homem estivesse só, e ali Adão fica muito feliz com a sua esposa, e ele criou o homem e mulher para que eles se servissem mutuamente. Mas aí vem, meus irmãos, a outra questão, né? Por que que o mundo é como é? Gênesis também responde por quê. Porque, apesar de toda essa criação belíssima, boa de Deus, o homem pecou. Adão era o nosso representante. Vai aparecer muitas vezes na Bíblia essa questão, especialmente em Paulo, em que Paulo vai comparar Adão e Cristo. Os dois homens, os dois representantes de duas raças. Adão é o representante de toda a humanidade, ele é o cabeça, ele é o representante de toda a humanidade. E quando Deus dá esse teste para Adão, não coma do fruto, Deus está colocando Adão como representante de toda a humanidade. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 5. E Cristo é o representante também da nova humanidade redimida. Então veja, Adão foi colocado ali como representante. Se ele cumprisse a lei de Deus, ele viveria, toda a humanidade viveria, mas aí entra a serpente, aquele enganador dos irmãos, o diabo, o Satanás, né? Aqui não diz que é Satanás, nós vamos saber isso pelos outros livros da Bíblia. Gênesis não diz que é Satanás, Gênesis diz o quê? Que uma serpente, né? Mas nós sabemos então que por trás da serpente estava Satanás, vai tentar a mulher, e ela cede, ela dá o fruto para o marido come com ela, então ambos caem, pecam, imediatamente percebem que estão nus, imediatamente eles ficam com vergonha, e eles fogem de Deus, eles se escondem entre as árvores, eles estão ali com medo de Deus. Mas Gênesis então mostra, irmãos, veja que coisa importantíssima. Gênesis diz assim, Deus é bom, mas o homem pecou. Essa é a mensagem de Gênesis. Deus é bom, mas o homem pecou. E este homem, ele pecou no jardim de delícias. Então, o que a Bíblia coloca aqui? A Bíblia diz assim, Deus é bom, mas o homem afrontou a Deus, se rebelou contra Deus, e, portanto, Deus disse, morrerás, e Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte, o homem não merece nada. Nada. O homem quebrou o pacto de obras, o homem comeu do fruto proibido, o homem agora é condenado, e o homem, quando eu digo, não é somente Adão, mas na verdade toda a raça representada em Adão. E agora, meus irmãos, o que vai acontecer? O homem não pode se salvar. Então, aquela pergunta lá que eu fiz para vocês também, que nós temos essa indagação, tem alguma coisa errada no mundo, né? O que está errado no mundo? Por que o mundo é como é? Por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, ele é alguma coisa que vocês veem, por exemplo, uma flor, né? Uma flor, como ela é bonita, né?
mas ela começa logo o quê? A envelhecer, a estragar, aquela folha tão verde, tão bonita, logo fica seca, né? Ela morre. Por exemplo, uma peça dessa de ferro, se você não cuidar, ela enche de ferrugem. Então veja, tem morte no mundo, tem degradação, tem o ferrugem, tem a doença, nós estamos envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo. Então o que é isso? Por que isso está acontecendo no mundo? Por que existe algo que está destruindo? O mundo está sendo destruído. A criação, os seres, eles vão morrendo e vão envelhecendo e vão se destruindo. O pecado é isso. O pecado é que faz isso. O pecado, ele é a morte, ele é a fonte, ele é o mal dos males, ele destrói todas as coisas. Então, meus irmãos, o final de tudo isso, a Bíblia vai mostrar mais na frente. Gênesis não fala claramente assim, mas nós sabemos pelo resto das Escrituras, o final é essa morte eterna. Quando a Bíblia fala que morte, ela fala em morte no início ali, que é a morte física, mas não somente essa. A morte é o rompimento, morte é a separação, quebra-se a comunhão com Deus e finalmente o homem estará condenado para sempre. A Bíblia vai falar do inferno, da condenação eterna. E, meus irmãos, nós não podemos. A mensagem toda de Gênesis é que o homem não podia fazer nada. Mas aí eu pergunto para vocês observam que o homem foge de Deus? E quem é que procura o homem? Deus, né? Então, o homem foge, se esconde entre as árvores e Deus é quem procura ele, com essa palavra assim, que é muito, irmãos, é muito significativa, é muito bela, na verdade, que está por trás de toda essa palavra, como Deus diz no versículo 9. Chamou o Senhor, estou lendo 3:9, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Isso é maravilhoso. Porque qual é a mensagem também de Gênesis? Gênesis mostra a graça. A graça de Deus. É Deus que procura o homem. O homem não pode fazer nada, o homem está condenado, o homem está com medo de Deus, fugindo de Deus e não pode fazer nada. Mas é Deus que vai e diz: onde estás? E por todas essas maldições que Deus dá, eu já expliquei para vocês aqui em outras ocasiões, a graça aparece porque, por exemplo, Deus não mata logo o homem. Deus diz para o homem que ele vai morrer, que ele vai voltar ao pó, mas Deus diz que também que ele vai trabalhar com suor, o trabalho vai ser penoso, difícil, mas Deus diz que vai ter o trabalho, vai ter o pão. Isso é graça. Deus não mata logo o homem, isso é graça. Deus diz para a mulher que ela vai engravidar e o parto será com dores, mas Deus diz que ela vai ter filhos. Isso que é graça. Mas a maior manifestação da graça aqui, meus irmãos, é que aqui, logo depois da queda, Deus é o primeiro que prega o Evangelho. A primeira pregação do Evangelho, quem faz é o próprio Deus ali no jardim, no momento da queda, no capítulo 3, no versículo 15, aquele versículo tão maravilhoso que a gente já citou tantas vezes aqui na igreja, quando Deus diz para a serpente, Deus diz: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ou seja, eu vou pôr uma inimizade, eu vou criar uma inimizade entre a mulher e a serpente. Eu vou fazer com que no futuro a semente que vem da mulher vai pisar na tua cabeça, vai te destruir. Não vai ser sem luta, porque tu, serpente, vais ferir o calcanhar dessa semente, mas a semente vai te vencer. E aqui Deus está falando de Cristo. Veja, irmãos, uma coisa muito importante que eu quero sempre citar aqui em todos os nossos estudos, né? Deus assim nos permitir, nós vamos ficar aqui anos, né, estudando a Bíblia, e eu quero dizer para vocês sempre que o centro da Bíblia é Cristo, e aqui Cristo já aparece. Então, Cristo aqui é prometido, a semente, quer dizer, a semente da mulher, o que nasce de mulher é homem. Então, viria um homem que pisaria a cabeça da serpente. A serpente ia morder o calcanhar, mas essa mordida, através dessa mordida, viria a vida. A mordida é a cruz, a mordida é o sacrifício de Cristo. Nós sabemos como o diabo ele tem perseguido os servos de Deus desde o início. Quando Caim mata Abel, Caim é do diabo, Abel
é um servo de Deus. Então, ali por trás está a mordida da serpente, né, no calcanhar. E a última mordida vai ser que o diabo vai agir ali pelas autoridades, pelos judeus, para que Cristo seja crucificado. Então, meus irmãos, isso é verdade, mas é verdade que da morte vem a vida. Cristo, quando morre na cruz, ele está pisando na cabeça da serpente. Então, veja, a Bíblia, ela já aponta para nós e ela já diz para nós, e aqui é a primeira pregação do Evangelho, né? E por todas as Escrituras, nós vamos ter, irmãos, essa manifestação dessa verdade. Mas vejam, o que acontece então no Gênesis? O Gênesis, ele começa então agora, a partir do capítulo 3, capítulo 4, a falar do homem nesse estado de queda. Temos o primeiro assassinato, vários eventos vão acontecer aqui, mas lá no capítulo 6 nós temos, depois eu vou explicar para vocês, na medida que nós fomos estudando, nós temos aqui duas famílias, e essas famílias, uma piedosa e outra pecadora, essas famílias elas vão se misturar, e o pecado vai se disseminar, vai corromper a sociedade, de maneira que Deus traz o dilúvio, a partir do capítulo 6. E ali no capítulo 6, Deus faz essa revelação. Olha, o homem é mau. O homem é mau. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então aqui a Bíblia mostra que o homem é mau. E aí Deus traz o dilúvio, mostrando que é isso que o homem merece. Veja, é isso que o homem merece. O homem merece dilúvio, irmãos. Nós tivemos aí uma pandemia, né? Nós estamos aí lutando, né? Está sendo vencida, graças a Deus. Nós tivemos uma pandemia, matou tantos milhares no Brasil, tantos milhares pelo mundo. Mas vocês imaginem, irmãos, que a Bíblia ela ensina que a humanidade, merece um dilúvio, ela merece ser destruída. E foi isso que Deus fez naquela época. Deus trouxe o dilúvio e destruiu aquela geração, e só um homem ficou vivo com a família dele, recebeu a graça de Deus que foi Noé, foi preservado, foi salvo, fez uma arca, pregou ali, mas ninguém ouviu. Pedro vai dizer que vai mostrar que ele pregou, mas ninguém ouviu. E ele com a esposa, os filhos, com a esposa dos filhos foram salvos, com os animais, e aí então começa a povoar a terra depois, mas aí Deus faz uma aliança. E o que Gênesis nos conta é que Deus trouxe o dilúvio para mostrar que nós merecemos o dilúvio, mas Deus traz uma aliança, que o símbolo da aliança é o arco, né? O arco-íris, mostrando o seguinte, que Deus, na sua graça, veja a graça aqui mais uma vez, na sua graça, Deus não vai permitir que venha o dilúvio, ou seja, vem chuva, vem temporal, vem ventos, pandemias, mas não vem mais dilúvio. A humanidade ela é preservada pela graça de Deus. Todo dia nasce o sol, vem a chuva, vem esse tempo aqui nosso em Belém, né, que tem o tempo da chuva, tempo que chove todo dia, tempo que chove o dia todo, né, assim que é Belém. Aliás, está mudando, né, mas nós temos as estações, nós temos os tempos, as fases, e Deus mantém tudo isso, sustenta a criação, isso é graça, meus irmãos. Essa aliança com Noé é uma aliança com toda a criação. Uma vez eu vi um pastor dizer assim, é uma aliança até com a formiguinha que passar aqui agora, né? É uma aliança com todos os seres, em que Deus diz, eu não vou mais trazer dilúvio, né? E essa aliança, irmãos, é uma espécie de plataforma, ou seja, ela permite, ela trabalha também para o evento Cristo, porque vocês imaginem, se todo mundo morresse, não viria Jesus, né? Então Deus preserva a humanidade para que ele traga o Filho. E aí nós temos, irmãos, uma divisão no livro de Gênesis. E essa divisão, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Deus ele trata com a humanidade em geral. O livro nos conta vários eventos ali da humanidade em geral, dos filhos de Adão. Mas aí no final do capítulo 11 para o início do capítulo 12, tem ali uma divisão no Gênesis, em que ele não vai mais tratar da humanidade em geral, mas ele vai tratar de um homem especial. Sabe quem é esse homem? Lembra quem é? No capítulo 12? Abrão, né? Então, Deus vai chamar Abraão, Deus vai tirar lá da sua parentela, Deus vai dizer assim, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas, olha o que está lá no capítulo 12, né? Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Ou seja, ali, meus irmãos, quem é Abrão? Que depois vai ser o Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o homem escolhido para que Deus separasse, e aquelas genealogias que nós vamos ver aqui no Gênesis, são para isso, para separar os povos em geral de um povo que Deus vai, cada vez, a genealogia elas vão trabalhando assim, de maneira que chegue em Abrão, ou seja, vai estreitando até chegar em Abrão. E quando chega em Abrão, o Abraão, aí Deus faz a promessa que através de Abraão, por meio da sua esposa, né, Sarai, na época era Sarai, viria um povo muito grande. Ele iria dar um filho a eles, que é o Isaac, e desse filho viria uma grande nação, e Deus prometeu a terra para eles, uma grande descendência, um grande povo. Então ali, meus irmãos, é o início do povo da aliança do Antigo Testamento. Deus faz uma aliança com Abraão, e nessa aliança comporta ali a origem, então, daquele povo com quem Deus vai agora lidar, a partir daquele momento, através dos filho de Abraão, que é Isaac, Jacó, filho de Isaac, e de Isaac nasce 12 filhos, e dessas 12 filhos vêm as 12 tribos. Aí nós temos a história de José, uma história muito bonita, em que Deus ele preserva da fome os seus irmãos, a sua família, apesar de que eles foram muito perversos para José, venderam José, mas Deus tinha um plano, e José era um homem temente a Deus, e fez a vontade de Deus, perdoou os irmãos e traz os irmãos para morarem com ele e serem preservados, irmãos. E Gênesis encerra assim. Gênesis encerra com José. Então veja, e daqui a pouco eu vou voltar em José, mas eu quero que vocês pensem assim. Esse livro, se você tirar esse livro, você entende o resto da Bíblia? Você entende? Toda a Bíblia, ela volta para esse livro. Toda. Porque nesse livro nós temos que o homem foi criado por Deus, o universo foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus. Bom, tudo era bom, o homem foi criado à imagem de Deus. Que Deus colocou uma prova para o homem quebrou a lei, por isso ele morre, por isso o pecado destrói, mas que ali já em Gênesis Deus prometeu um Salvador, e em Gênesis também Deus escolheu um homem para que através desse homem viesse um povo, e através desse povo viesse esse Salvador, aquela semente da mulher de Gênesis 3. Então nós temos, meus irmãos, sem Gênesis nós não entendemos nada. Então Gênesis é um livro fundamental, importantíssimo. Por isso que estudar Gênesis é buscar entendimento de toda a mensagem da Bíblia, tá? Mas apesar disso, meus irmãos, Gênesis, ele é o início, ele dá o sentido para toda a Bíblia, mas ele acaba assim, olha, vem coisa depois. É assim que ele acaba. Vocês perceberam como é que Gênesis encerra? Bora olhar lá o último versículo, os últimos versículos que eu li com vocês. No versículo 22, capítulo 50, versículo 22, José, ele diz assim, né? José vai morrer. José era um profeta. E José diz assim, capítulo 50, verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, de terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Então Gênesis acaba, observe, com José morrendo. José morre. E a promessa de Abraão? Aparece em Gênesis? Se cumpre em Gênesis a promessa de Abraão? Não. Vocês veem então que Gênesis ele acaba o quê? Ele encerra em aberto. A promessa não se cumpre em Gênesis. Gênesis, então, ele é o início, mas ele é o início que aponta para um tempo posterior em que as promessas de Deus iriam se cumprir.
Deus não deu logo a terra, Deus não fez logo assim, deu a vitória para o povo, Deus também não trouxe aquela semente logo de Gênesis 3,15, mas aqui, irmãos, Deus continua prometendo, e esse é um ponto muito importante para nós entendermos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e Gênesis também. Gênesis encerra com promessa, profecia. E qual é a profecia? Versículo 24, José diz: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra, olha só, que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Deus vai ainda cumprir a promessa. Deus, olha como José coloca, Deus certamente fará isso. E aí ele fez jurar, veja a fé de José. E lá em Hebreus 11 vai dizer que é fé, porque José não estava vendo. E a fé é a certeza, lembra de Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Então José estava esperando, ele tinha plena convicção de que Deus ia fazer isso, certamente Deus fará isso. E aí ele diz no versículo 25, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha só que coisa, mas estava tão certo que os ossos dele ficaram lá no Egito. Eu digo, não deixe meus ossos aqui, porque Deus vai tirar vocês do Egito. E quando Deus tirar vocês do Egito, vocês levam meus ossos junto, né? E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram, puseram no caixão no Egito. Mas José disse: não deixe meus ossos aqui, porque Deus vai cumprir a promessa. Deus vai dar a terra para vocês. E quando Deus der a terra, vocês levam meus ossos para lá, né? Então, meus irmãos, é assim que o livro encerra. O livro encerra com uma morte gloriosa, com uma morte que diz assim: não acaba com a minha morte. Deus não morre. Eu, José, morro, mas Deus ainda vai fazer coisa. E os meus ossos vão ser levados. Tem tanta coisa aqui, né? Para a gente pensar, para a gente refletir. Mas eu quero ficar por aqui. E eu queria que vocês, então, guardassem no coração essa breve introdução, né? E esse ensino geral. E é isso que nós vamos estudar por todo o livro, dando alguns detalhes, né? A cada capítulo, meditando em cada personagem, em cada acontecimento, procurando ver como Deus ele foi operando. Mas o resumo de tudo é o seguinte, irmãos: Deus está conduzindo a história, que nós chamamos a história dessa maneira aqui, olha, guardem isso, história da redenção. Deus ele está conduzindo uma história em que ele está operando e revelando a redenção, a salvação. Adão pecou, mas virá o descendente. E Deus está conduzindo essa história. Então, vamos agora encerrar pensando naquelas questões, né? E que você pense na sua vida. Meu irmão, de onde nós viemos? De onde veio tudo? De Deus. Deus criou tudo bom. O que acontece comigo? Porque eu sinto que tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa errada no universo. É por causa do pecado. Existe esperança? Existe. É a graça de Deus na promessa em Cristo. Cristo é a nossa salvação. O que vem? O que virá? O que vai acontecer depois da minha morte? Vai acontecer que Deus, eu crendo em Cristo, eu verei a Deus em Cristo. Eu estarei com o Senhor lá na eternidade. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Sabemos que como a Bíblia encerra, né? Lá em Apocalipse, com a volta de Jesus, com o retorno de Cristo, com o estabelecimento do reino. Aquela árvore da vida que é... Nem falei isso, né? Mas eu quero deixar esse pensamento também. A árvore da vida que Deus proíbe Adão de comer com Eva, vai aparecer lá em Apocalipse, lembra? Ou seja, vai ter a restauração do paraíso, a restauração, novos céus, nova terra. Então, meus irmãos, onde é que nós estamos em tudo isso? Nós estamos nos últimos dias, segundo diz Hebreus. Os últimos dias. Então, para mim, para você, para nós que estamos aqui hoje à noite, eu penso o seguinte, que a aplicação de Gênesis é o seguinte: vamos entender que nós estamos aqui, irmãos, para viver para Deus, para passar esses nossos dias de peregrinação
entendendo essa verdade, vivendo de acordo com ela, esperando estarmos um dia com Cristo. Primeiro. Segundo, né? E tudo isso, é claro, nós estaremos vivendo para a glória de Deus. Segundo, que nós estamos aqui para brilhar, meus irmãos. Lembra que Jesus disse? Nós estamos aqui para sermos sal, para sermos luz. Essas pessoas estão passando aí fora, os nossos vizinhos aqui da igreja, e a maioria das pessoas que vocês conhecem não sabem nada disso, gente. Eles são analfabetos bíblicos. Infelizmente, até muitas pessoas estão nas igrejas, né? Pouco sabem, pouco entendem essas verdades. E nós temos que nos colocar na mão de Deus e dizer assim: Senhor, me usa como sal, como luz, para que eu possa ajudar e levar essa mensagem às pessoas. Bom, vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude, nos dê sua graça e nos abençoe, meus irmãos, nesses estudos. Se Deus permitir, nós vamos fazer cada quarta-feira. Vamos fazer uma oração encerrando esse momento. Nós vamos passar para as orações, momento de oração. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui, o Senhor nos deu essa segunda oportunidade desta série para nós estudarmos um pouco sobre Gênesis, olharmos de forma geral para esse livro tão precioso, Senhor, que é o início da Bíblia. Nossa oração, nosso pedido é que pela obra do Espírito Santo, o Senhor aplique essas verdades que já começamos a falar delas, a entendê-las na nossa vida, que elas nos encham de esperança, de fé, de alegria, e também produz em nós a responsabilidade, Senhor, de Te buscarmos mais, de vivermos para a Sua glória, de levarmos, Senhor, esta mensagem de esperança àqueles, Senhor, que nada sabem disso, Senhor, nós pedimos. Senhor, abençoa o estudo de hoje, tudo que ouvimos, conforme for a Sua palavra, Senhor, e nos conduza a partir daqui, para que nós possamos, Senhor, pelo Espírito Santo, entender cada vez melhor, Senhor, este livro e todos os livros da Bíblia, e sermos santificados pela verdade, em o nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, nós agradecemos. Amém.